Vai, vamos mudar a naturalidade. Tava tão natural. Então, é isso aí. Vai lá. Fala, galera. Bom dia a todas e todos. A gente tá gravando à tarde esse episódio, mas vocês vão estar ouvindo a gente de manhã, então bom dia. Bom dia pra você que às vezes vai fazer um treininho Z2, gosta de ouvir um podcast enquanto treina. Sejam muito bem-vindos, esse é o nosso segundo episódio. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito comum para nós mulheres no esporte, que é fisiologia menstrual. Ou seja, nada mais, nada menos do que menstruar, ciclo menstrual e corrida. Bia, como é isso para você? Assim, como é que você sente que o ciclo menstrual afeta você no dia a dia do esporte, na corrida? Não sei, assim, para mim, Leda, pega bastante, acontece bastante de Sim, a gente até veio de várias reflexões antes dessa gravação, e aí a gente conversando aqui antes, caraca, a importância da gente conversar sobre isso. Ao mesmo tempo que é algo tão natural para as mulheres, no sentido de todas, assim, né? Todas não, mas sei lá, 90% das mulheres menstruam, principalmente as que correm, e a gente fala pouco sobre isso, né? Eu estou no esporte há muito tempo, e a menstruação está há muito tempo comigo também, então eu estou há muito tempo aprendendo a ter uma relação melhor com ela. Já foi horrível, hoje em dia é uma relação muito melhor. Acho que no sentido de eu ter mais carinho comigo mesma nesse lugar. De estar me conhecendo cada vez mais, seja os sintomas que aparecem pré-menstruação, durante a menstruação, e como que eu estou nos meus treinos, né, em cada período. É isso, né, eu me dei conta também, assim, a gente conversando agora aqui, que eu nunca parei, como mulher atleta, assim, para conversar sobre menstruação e esporte. Sim, para não dizer que eu não converso com algumas amigas que também correm, mas raríssimo, assim, conto nos dedos. Eu acho que foram 3 situações que eu entrei nesse assunto, assim. Então, apesar de ser algo tão natural ainda, a gente ter tanta informação, né, ainda mais com as redes sociais, assim, eu acho que essas novas gerações, assim, as meninas que estão ali com seus 18, 19 anos, eu acho que já encaram isso de uma outra forma também, já vem com outros olhos, assim. Mas ainda assim, é algo que a gente tem bastante dificuldade de entrar, né, nesse assunto, assim. E eu, por exemplo, tenho uma treinadora mulher, né? Acho que isso facilita bastante também, e minha treinadora é bem aberta com isso. Ela mesmo, como além de treinadora, ela é atleta, então eu já vi em alguns momentos ela trazendo esse assunto, sabe? Mas eu, Leda, assim, eu nunca levei isso. Não, beleza, acho que eu preciso dar esse retorno aqui pra Ana, que é porque eu tô naqueles dias, então pode ser que eu não entregue aquele treino, sabe? Eu ainda, agora que eu tô começando a fazer esse movimento, assim, então pra mim mesmo é algo muito, muito recente. Eu vejo que a gente falar sobre menstruação ainda é muito superficial. Então, com esse meu tempo no esporte, eu fui aprendendo com os profissionais também. Hoje eu treino com um treinador homem, seja na parte da corrida, seja na musculação. E eu falo, assim, extremamente de forma aberta com eles sobre isso. E é muito legal o retorno que eles me trazem também sobre isso. Então, assim, que legal, cara, ver profissionais que estudam, entendem, tipo, o quanto que é importante entender da parte de fisiologia pro treinamento, e aí você dá insights, assim, sobre, sei lá, tipo, cara, eu sou uma pessoa que eu sinto muita fraqueza nas pernas, sei lá, 2 dias antes de menstruar. E aí eu conversar com eles e isso ser uma troca, assim, nem é tranquilo assim, mas eles me trazerem com dados, informação, como é que a gente pode trabalhar nesses dias, sendo que os treinos tragam o efeito que é para ser, mesmo você às vezes tendo que pegar mais leve, mesmo você às vezes tendo que fazer algum tipo de ajuste, e aí, que legal, e aí isso foi me dando cada vez mais abertura, no sentido de acho que o meu próprio olhar, assim, de me entender. Então, seja nesses sintomas, como eu tô performando. E aí, isso eu fui tendo outros insights também, assim, né? No sentido de,
quanto a gente julga também no sentido de, nossa, cara, quando eu tô de TPM eu como pra caramba. E aí a gente se julga muito sobre isso. A gente fica mais sensível, às vezes fica mais irritada, sei lá, o meu caso, eu fico mais irritada antes de menstruar. E o quanto que a gente, tipo assim, fica só se falando mal sobre a gente mesma. O que piora tudo, né? E aí, isso daí foi uma das coisas que até, tipo, num relacionamento, eu com o Henrique, da gente conversar sobre isso e de ele estar, tipo assim, mais disposto e mais atento a, tipo, não fazer com que seja um momento que eu e ele tenham mais intrigas. Trouxe outro assunto, assim, mas a importância do diálogo, né? Até sobre TPM. Olha só. Muitos pontos. Eu acho bem interessante isso que tu fala, assim, de levar para os profissionais, né? Quando a gente leva para esse time que a gente tem, para essa equipe que a gente tem com a gente, assim, porque aí deixa de ser um assunto cultural, social, tipo, do que a gente acha, do que as pessoas acham e tudo aquilo que a gente recebeu na nossa criação, e passa a ser um assunto que é fisiológico mesmo nosso, como mulher, sabe? Exatamente. E é uma galera que estuda isso, tem pesquisa sobre isso. Então, como é que a gente pode trabalhar da melhor maneira para lidar com isso? Se fosse escolher, a gente talvez não quisesse lidar nem um pouco com isso, porque é o cão mesmo lidar. Mas é isso, tem pesquisa, tem debate, tem conhecimento sendo produzido em cima. Então, eu acho que sai desse lugar cultural, que é muito legal, né? Sobre essa questão de relacionamento, né? De você se conhecer também, né? Para mim, o momento mais difícil do ciclo, como mulher e como atleta, o ciclo é algo que me afeta muito como atleta. Digo que é o que mais me afeta, assim, negativamente mesmo, né? O que eu tenho que ter um olhar mais cuidadoso, para além da alimentação, eu diria que é o ciclo. Mas, assim, e me afeta como mulher antes de tudo, né? Porque antes do esporte, antes de estar competindo na corrida, isso já era uma questão para mim. E eu sinto que o período pré-menstrual tem um efeito mais forte, assim, na minha performance, sabe? Então, às vezes, assim, quando eu já tô naqueles dias que eu já menstruei, ali o primeiro dia é bem difícil, mas depois vai, assim, mas esse momento pré é muito difícil, porque daí eu já sinto no meu emocional, eu também sou aquela que fica mais irritada do que chorona. Às vezes eu queria ser a mais chorona, mas eu fico mais irritada. E aí eu já tenho esse conhecimento, né? Eu acompanho tudo pelo aplicativo, não sei se tu usa também, Bia. Eu sou meio indisciplinada nesse lugar. Até já tomei bronca da minha psicóloga sobre isso. Então, eu comecei, mas acho mais por motivos emocionais e psicológicos. Mas é importante se conhecer nesse lugar. Eu acho que, é uma ferramenta que já é justamente para te ajudar nesse lugar também. E aí, quando eu sinto, assim, que eu tô mais irritada do que o normal, em situações simples, eu abro o aplicativo. E aí eu vejo lá, faltam 7 dias, eu falo, tá, é isso. Então, aí eu já sei, assim, tá, que eu posso fazer frente a isso, assim, né? E você é a pessoa que se julga mais por ver que você tá nesse período, ou você se acolhe mais? Olha, eu queria tanto ser a pessoa que diz que se acolhe, mas eu ainda não sou, mas eu tô trabalhando nisso. Eu me julgo, assim, no geral, sou aquela que se cobra, autogenerosidade não faz muito meu tipo, eu estou aprendendo. Por exemplo, essa coisa assim, não, estou nesse momento, vou encarar isso. Por exemplo, meus treinos, essa semana eu sei que eu tento fazer isso, assim, vou reduzir a intensidade, né, da minha entrega de treino. Eu não deixo treinar nada, eu treino, faço, tenho que fazer, mas, digamos assim, se eu vou me frustrar por algo que aconteceu no treino, eu tento suavizar a minha reação àquilo ali, sabe? Legal. Mas pra mim é um exercício, assim, não é algo fácil, sabe? Tipo, não, eu, Leda, consigo me acolher e olha só como eu... assim, eu não tô falando aqui, né, tudo tem que ser flores ou algo do tipo, mas que justamente vem da questão cultural, né, desse lugar da gente só se autocriticar o tempo todo por estar ali. Mas eu acho que é importante a gente trazer que a menstruação faz parte de quem a gente é, como mulher também, né? Faz parte do nosso ciclo dos meses e dos anos e da vida. Então, como que a gente lida com isso? Então, se todo mês eu menstruo, todo mês eu vou ser, assim, ruim comigo mesmo, né? Então, e aí você vai pegando em escalas maiores, assim. E eu acho que
você trazendo essa consciência disso, você vai sabendo lidar cada vez mais com essas situações. Eu acho que é melhor também. Acho que tu intensifica menos, né? Porque se tu fica nesse lugar, assim, da culpa, do julgamento, é aquilo. Tu cria uma intensidade ainda maior para aquilo. Tu também deixa de se conhecer mais naquilo. Acho que a gente deixa de desenvolver o autoconhecimento mesmo, assim. E aí eu acho que tem outro lugar também que entra, que é, tipo assim, a gente priorizar, às vezes, os outros do que a gente mesma nesses momentos, né? Então, assim, não tô colocando nem questão de cólico, essas coisas, porque eu acho que é um ponto de observação no sentido de, cara, as cólicas estão prejudicando todo mesmo os meus treinos. Será que não vale eu buscar um profissional para entender por causa dessa intensidade? O que eu posso fazer para melhorar, né? Eu acho que tem esse lugar também, né, dos profissionais estarem aí para isso. Mas também, sei lá, do lugar de vazamento, essas coisas assim. Eu tenho certeza que vai ter, sei lá, tipo, pelo menos uma menina que já deixou de treinar por medo de vazar, assim, na roupa. Contem pra gente nos comentários se vocês já passaram por isso. Exato. Eu vim da natação, então estar de maiô o tempo todo. E aí eu e a Leda, a gente conversando antes, né, do pod, eu tive uns insights, assim, muito... Caraca, eu nem me dava conta dessa situação. Mas assim, tá, a gente vai natação, está de maiô, a gente menstrua. E aí, assim, quando a gente vai menstruar, a gente vai com uma toalhinha pra, né, ninguém mostrar e tal, antes de cair na água. Só que aí a gente começa a ir sempre com a toalhinha pra ninguém saber que a gente tá naqueles dias. Então é até vergonhoso a gente dizer que a gente tá naqueles dias também. Então a gente sempre ia com a toalhinha ou com o roupão ou algo do tipo pra ninguém saber quando a gente estaria menstruada. E aí também não ser chamar mais atenção caso escorra um pouquinho de sangue ali, sem querer. Entra como vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade no esporte... Exatamente, exatamente. E aí até uma outra situação, né, que eu contei pra Leda, nas provas de natação a gente usa um macaquinho, e aí tinha um da Speedo que ele tinha uma perna que ele era colorida. Tinha várias cores e tal, eu lembro exatamente que a minha era um azul não super escuro, mas assim, mais claro que preto, né? E aí eu não gostava de usar absorvente interno, porque às vezes pode ser uma sugestão. Mas, cara, eu era ainda menor de idade e pra mim absorvente interno era uma parada extremamente desconfortável. Pra muitas mulheres, né? E aí eu lembro que numa prova que era muito importante pra mim, né, a gente, aquela prova principal do semestre, eu fiquei menstruada e aí eu tive, cara, se eu colocar um absorvente interno, eu vou cagar pra minha prova inteira e só vou ficar pensando naquilo, com medo daquilo me machucar a hora que eu for fazer a virada, por exemplo. E aí eu tive que, cara, ou eu uso isso e vou ficar preocupada, vou, né, não tá focada na minha prova, ou eu vou sem mesmo e se aparecer um pouco de sangue, vai ter que ser isso mesmo, foda-se. E aí foda-se. E aí eu foda-se, assim, e falei, cara, eu vou focar na minha prova, eu treinei pra isso o meu semestre inteiro. E aí eu fui, realmente ficou manchadinha nessa perna que era azul. Mas assim, eu fiquei lá com o roupão até o árbitro apitar, tirei, subi no bloco, fui cair na água, nadei, nem lembro se nadei bem, se nadei mal. Mas eu fui, sabe, encarei, porque eu sabia que aquilo eu ia ficar extremamente, impactada e às vezes mal, no sentido de, cara, toda a minha preparação foi por água abaixo. E aí hoje a gente conversando, né, na época foi uma atitude assim que eu nem tomei consciência do que eu fiz, mas de ter me priorizado naquele momento e não no julgamento dos outros. E aquilo, sobre algo que é muito comum. Eu era que nem você falou, a gente tinha conversado, né, menor de idade, tá lidando com essas situações, então o quanto que a gente cresce, né, nessa complexidade toda para algo que é tão natural. Eu comecei a natação ano passado e confesso que eu já deixei de ir para aula de natação, assim, porque mesmo com o absorvente interno eu fico desconfiada, sabe? Não confio nele, assim, eu penso, vai dar ruim em algum momento, ou quando já tá no finalzinho, eu penso, não vai vir, e já deixei, assim. Esse ano eu não fiz isso, tô muito feliz comigo.
Mas na corrida, essa questão da logística da coisa prática, assim, de, nossa, vai vazar, vai ter gente. Eu nunca passei por nenhuma situação, assim. Escolher sempre roupa escura pra treinar nesses A dias. minha cara... Não, eu fiz isso recentemente, eu saí com uma roupa clara, shorts brancos, assim, e torcendo pra que não viesse, que era pra vir no dia. Mas, às vezes, eu erro, assim, eu ainda não tenho esse olhar, não... Mas é complicado mesmo. Eu tenho uma amiga que recente, assim, a gente tava falando disso, perguntei, tu vai fazer tal prova? Ela falou, cara, eu não vou, eu ia fazer, eu deixei de fazer a inscrição, porque eu vi que a data da prova ia coincidir de ser no mesmo dia da prova. Então eu ia te perguntar, como é isso pra ti também? Por exemplo, ano passado, parece que o meu calendário de provas, assim, o meu calendário hormonal de ciclo, eles se encontraram. Eu fiz muita prova, tive bastante esse desafio, assim, muita prova que coincidiu de bater, sabe? E é isso, assim, por exemplo, quando tu contou ali da tua prova de natação lá, quando você era de menor ainda, quantos fatores que a gente precisa lidar como atleta, porque é isso, né? Quando a gente tá ali competindo, ou seja, num treino que é difícil, a gente já tá tendo que lidar com muitas coisas, né? Seja com desconforto, com uma dor, enfim, com o condicionamento, se vai ter carro vindo, sabe? É muita coisa para prestar atenção. E aí, pra gente tem mais isso, né? Então, como é que tu se prepara para isso? Eu tento, por exemplo, se eu tô numa semana que eu tô menstruada e vou fazer um treino, eu tento já meio que organizar, sabe? Assim, cara, eu vou ter que... Eu sei que vai acontecer isso, se eu sentir cólica, eu vou pegar mais leve aqui, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou manter o mesmo esforço? Então eu tento meio que organizar o meu mental antes, pra chegar no treino e conseguir treinar, né? Porque eu acho que na corrida é isso, muitas coisas a gente consegue ir organizando, acho que vai liberando endorfina, a gente vai organizando enquanto faz, né? Sim. Mas tem coisa que é como se a gente precisasse se preparar antes de fazer. O treino forte eu sinto que é muito isso, assim. Quando eu vejo lá na planilha que eu só tenho que sair e rodar os meus Z2, cara, é uma coisa, assim, né? Eu organizo meu pensamento ali. Agora, tem treinos que são mais pancada mesmo, que tem que ir com algumas coisas organizadas, assim. E prova, assim, a te perguntar, tu já deixou de se inscrever em prova? Tu chega a olhar isso, assim? Cara, deixar de fazer prova, não. Até porque acho que a vontade acaba sendo maior, né, de fazer. E aí, assim, o que eu faço é esse processo de sempre estar atenta, né, nesses períodos. O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Tô com cólica, o que é melhor de fazer, o que não é. Cara, tem coisa que dá pra controlar, tem coisa que não dá pra controlar. Eu digo nessas situações, assim, né? Tipo, se você não é a pessoa que foi até a ginecologista, pediu pra bloquear, porque na época da natação, muitas atletas vão na ginecologista justamente pra tentar ajustar o ciclo para estar em tal período ali do ciclo, né, feminino na prova. Por exemplo, tem gente que se sente muito bem antes de menstruar. Então tenta regular o ciclo para isso. Com profissionais, tá, gente? Sempre faço isso com profissionais. E então eu acho que eu sempre deixei, assim, era mais no sentido de, se eu estiver com cólica, o que eu preciso? Preciso de tais remédios. Eu tenho, sei lá, fadiga na perna, o que dá pra fazer? Massagem? Não. Tem que aquecer mais? Tem que aquecer menos? Então, eu acho que é nesses controles que eu digo, tipo, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E eu acho que vai muito de cada um. Às vezes, mulheres que têm cólicas muito intensas e, tipo, cara, realmente não dá. Eu acho que aí é muito válido, né, buscar profissionais. Às vezes, cara, não pode ser só uma cólica comum, pode ter mais coisas aí pra você investigar. E saúde feminina é uma parada que é muito importante da gente, cara, tá em cima, tá sempre vendo como é que tá, porque isso também impacta diretamente na saúde, e se impacta na saúde, impacta na performance, né? Eu também tava contando pra Leda que na natação, não um sonho, mas o desejo das nadadoras, assim, é sempre não menstruar, no sentido de não ter a menstruação todo mês. Porque isso é uma consequência, às vezes, de atletas que treinam muito e, às vezes, estão muito por, tipo,
longos períodos de déficit calórico, né? Ou seja, você gasta mais do que come. Ana, parece até né, que tá nessa alta, assim, né, ultimamente, não sei. Mas, enfim, isso tem um impacto na saúde da mulher, muito forte, na saúde óssea, hormonal, que muito conhecida pela tríade da mulher atleta, que hoje a gente conhece como RED-S, que ao invés desses 3 pilares, que é a saúde óssea, né, e menstrual, performance, a parte da alimentação, tem muito mais coisas envolvidas, então até o psicológico, assim. Então é um negócio que a gente tem que estar atenta e todas aqui entendam que não menstruar de forma natural não é normal. Isso tem que ir buscar profissionais, olhar. Seu corpo tá deixando de ter algo que é tão natural do corpo da mulher, porque ele precisa, sei lá, mandar energia para outras coisas. Né? E aí pensa, se o seu corpo não tá, saudável assim, ele vai procurar ainda aquelas soluções e não a performance em si. Então, mas eu ainda tô treinando bem, performo bem. E se você tivesse com o ciclo reguladinho, normal, será que você não performaria melhor ainda? E leva isso até a estourar uma lesão, né? E aí, o que você o risco de lesão é altíssimo nesses casos, assim, né? Então, assim, a gente tem que estar atenta. Por isso que quanto mais a gente falar, mais informações a gente vai ter e a gente vai querer buscar mais os profissionais pra gente estar cuidando sobre isso. Eu tenho a síndrome do ovário policístico. Uma das formas de tratamento é ter essa parte hormonal, né, de hormônios femininos. Pode ser o anticoncepcional oral. Eu optei pelo Gilmirena, que é um DIU com hormônio também, que fica mais local, e eu me adaptei super bem. Mas tem gente que não se adapta bem também. Eu acho que é você estar conversando com o seu profissional ali, entendendo que às vezes vai ter um período de adaptação, né? E aí vem aquele lugar do carinho, né? Calma, eu tô cuidando disso, isso vai melhorar, mais pra frente a gente vai voltando a ter mais performance. É uma coisa de cada vez, né? Mas eu tô nesse processo, assim, eu sofro bastante com déficit de ferro. Isso é bem comum para muitas atletas mulheres, assim. Ano passado eu tive anemia e eu senti isso na performance, né? As pernas perderam a força e eu fui investigar, assim. Então eu tô nesse processo de fazer exames para ver junto com a médica o que a gente vai fazer, assim. Se a gente vai investir em algum método contraceptivo, né? Eu não uso nada atualmente, assim. E é isso, assim, como é que a gente pode lidar, assim? Será que a gente interrompe a menstruação? Como é que vai funcionar? Porque também cada organismo é um organismo. Então, eu tô bem nesse processo de fazer exames, assim, inclusive semana que vem fazer esses exames. Legal. Então é isso, uma coisa de cada vez, né? E sempre com um profissional. A gente na corrida ali, que isso se expanda para outros nichos, mas que a gente fale mais abertamente sobre isso. Sim. Porque quanto mais informação ou trazer esse lugar, assim, cara, é algo natural, normal, e ter mais esse acolhimento, exatamente. Nós, mulheres, iremos muito mais confortáveis para os treinos, vamos perder menos treinos, e eu acho que tudo isso vai ser benéfico no geral. Então, não só nós, mulheres, poder compartilhar mais sobre isso, mas homens também, tem né? um espaço seguro para isso, Exato, né? E treinadores homens, né? Então, se a gente for pensar treinadores menores de idade, ainda é um lugar muito vulnerável da atleta chegar aqui, olha, agora eu estou menstruando, né? Que a gente sabe que às vezes ali questões de treino vão precisar de alguns ajustes. Sim. Mas como é que vai ser essa abertura para a atleta chegar ao treinador e conversar? Eu acho que tudo isso são pontos importantes, assim, de começarem a ser considerados também. Recentemente fiz um treino com um amigo meu e eu falei, olha, amigo, eu tô naqueles dias, então ele tava de staff, né, ele foi pedalando enquanto eu corria, e eu falei, preciso que tu fique de olho aí, porque eu não sei como vai ser, sabe? Então, mas aquilo ali, pra eu fazer um comentário desse, claro, né, é um amigo que eu confio pra isso, mas assim, eu tive que fazer um movimento tão grande dentro de mim, e algo tão simples assim, né, então... fazer esses pequenos exercícios e sim, a gente construir um ambiente saudável no esporte para isso, porque não é uma vulnerabilidade e mesmo que fosse, né, mesmo que fosse uma vulnerabilidade, a gente tem que acolher isso, trabalhar, assim. E é isso, não dá para fugir, né? Exatamente. Não dá para fugir, assim. É aquilo, então,
se não dá pra gente fugir, que a gente comece a se observar mais, em todos os sentidos, em todas as fases, pro nosso bem como atleta, como mulher, e que a gente vai, na verdade, tirar muitos benefícios em cima disso. Com certeza. Eu ia comentar um ponto, não comentei, talvez corte, depois coloca, assim, quando eu falei. Pode falar! Mas, por exemplo, ali na TPM, né, que eu falei que eu fico mais irritada, né? Eu ia perguntar se tu gosta de correr mais sozinha nesses momentos, porque uma coisa que eu faço é isso, assim. Por exemplo, eu faço treinos que são sozinha e eu faço meus treinos em grupo, né, com assessoria. E é muito engraçado isso, porque quando eu tô ali nos dias pré, eu prefiro correr sozinha. Porque eu já sinto que eu fico, além de irritada, mais reclamona. Eu acho que é muito chato quando você corre com alguém reclamando, né? Eu não sei, eu não gosto de correr com quem. É verdade, eu acho que eu fico mais reclamona mesmo. Sabe, eu fico assim, porque eu fico reclamona comigo. Aí se uma coisa sai assim de um jeito, eu já fico, putz. Aí, sabe, assim, aquela pessoa que pesa o clima? Então, nesses dias, os meninos vêm, você tá bem? Eu vi que você treinou sozinha ali, tá no aquecimento, né? Eu vou lá no meu aquecimento, eu fico lá. Se quiser, coloca até o fone, não coloco, mas eu fico lá no aquecimento e rodo sozinha, assim, porque é o meu momento também de eu me organizar pro treino que eu vou fazer, sabe? Então, eu acho que a gente criar, por que eu tô falando isso, né? Da gente criar esses rituais, sabe? Nossos, assim, de como lidar com isso, né? Gostei. Sabe? É, isso aí, gostei mesmo. Eu acho que eu sou a pessoa que, tipo, quando eu tô irritada, eu também fico muito quieta, fico muito na minha, assim. Eu normalmente treino bastante sozinha, né? Então talvez até por isso que eu não tinha pensado nisso. Você viu que legal conversar sobre isso? Agora eu tive um insight, olha só, eu fico desse jeito. E eu me dei conta disso depois de um treino, assim, que eu sempre treino ali com os meninos, aquela coisa, pelo menos um dia da semana eu tento treinar sempre com a equipe, assim. Mas aí um amigo falou, não, eu te senti mais quieta hoje, assim, tal. Eu falei, nossa, é verdade. E aí eu comecei a perceber que eu tenho esse padrão, assim, quando eu preciso daquele momento e já sei que eu vou estar mais reclamando. Então eu falo assim, eu não vou encher a paciência de ninguém, porque nem eu tô me aguentando hoje, sabe? Então, e aí no final do treino já liberou a endorfina, já tô menos cão, assim, já tô mais tranquila. Mas contem pra gente aí nos comentários como é pra vocês mulheres e os meninos também, né? Os nossos amigos aí, os homens que correm. Eu acho legal compartilhar como que é, o que você sente, o que você faz, porque eu acho que outras meninas, né, que nem eu acabei de ter um insight aqui sobre como eu fico nos treinos, né, nesse período, eu acho que outras meninas podem ter também. A gente compartilhar soluções, digamos assim, de forma empática, né? Mas eu acho que é isso, é um assunto muito legal que, pô, dá pra dar até vários episódios em relação a isso. Então deixa aí nos comentários. Sigam a gente no nosso Instagram, no Spotify, aqui no canal do YouTube, dê seu like. E é isso, até o próximo episódio. Tchau!